alaihi wasallam, que tem diversas lições, diversos benefícios que a gente pode extrair dessa história. A história é narrada por Imam al-Bukhari e o Imam Muslim e é da narrativa de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, onde o profeta alaihi salatu wassalam diz: "Kana fi man kana qablakum thalathatu rahat", ila akhir al-hadith. Então ele começa dizendo: certo dia existiu numa época antes de vocês 3 pessoas que precisaram se refugiar dentro de uma caverna. Por causa da chuva que caía naquele momento, eles entraram dentro de uma caverna e acabaram ficando presos dentro dessa caverna porque uma grande pedra tampou a entrada desse lugar. Então, um deles disse para os outros 2 amigos: só irá nos salvar dessa situação se cada um de nós se dirigir a Allah Azza wa Jal com uma prece e citar aquilo que de bom ele pode ter feito em vida. Então a gente cita assim o resumo da história, porque o texto é comprido. Então o primeiro deles se dirigiu a Allah subhanahu wa ta'ala fazendo a prece, fazendo dua, rogando, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala, e citou a sua benevolência, a sua obediência aos seus pais. E na prece ele dizia: Ya Allah, se eu fiz isso pela tua causa. Então ele cita aqui a sinceridade na ação, a sinceridade dirigida a Allah subhanahu wa ta'ala na ação, na obediência a Deus Altíssimo, seja que ele fez isso somente pela causa de Allah Azza wa Jal. Então, depois de citar isso, como ele era obediente aos seus pais e fazia o bem aos seus pais, ele disse: ó Deus, se eu fiz isso pela tua causa e almejando o teu agrado, agradar a ti, então nos salve dessa situação. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: depois que ele disse isso, a pedra se movimentou um pouco, porém eles não podiam sair ainda. Então o segundo citou também uma boa ação que ele fez em vida. Citou o seu arrependimento do adultério e que ele preservou a sua honra em sua vida. E aí ele citou a mesma palavra: Ya Allah, se eu fiz isso pela tua causa e almejando o teu agrado, nos salve dessa situação. Fanhadarat as-sakhra, a pedra, a grande pedra se mexeu um pouco, porém eles não podiam sair ainda. E o terceiro então fez a sua prece também, citou a sua honestidade no trabalho, a sua honestidade ao pagar aos seus empregados. Então muitos dos sábios citam esse texto no assunto da sinceridade a Allah Azza wa Jal, no assunto do dua, no assunto do comércio. Então esse homem disse a mesma coisa também, fez a mesma prece. E aí então essa pedra foi removida. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que essa pedra fosse removida daquele lugar, com a permissão dele subhanahu wa ta'ala, e eles saíram andando. Então, uma das lições dessa história que Nabi alayhi salatu wassalam cita para a gente é que a sinceridade a Allah Azza wa Jal e a pessoa fazer a boa ação dedicando-a somente a Allah subhanahu wa ta'ala e a pessoa ser monoteísta, isso é uma razão para que a pessoa seja salva na hora da angústia. Então a pessoa deve ter sempre em sua conta boas ações dedicadas a Allah Azza wa Jal na hora da facilidade, na hora da felicidade, como é dito, na hora boa. Para quê? Para que na hora da angústia, na hora da dificuldade, a gente possa ser salvo por Allah Azza wa Jal por uma boa ação que a gente pode ter feito. Então, a boa ação dirigida a Allah Azza wa Jal, dedicada a Allah Azza wa Jal com sinceridade na hora da facilidade, irá te salvar na hora da dificuldade, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.